Bom dia! Hoje nós vamos meditar sobre o texto bíblico de Mateus 7, de 24 a 27. Esse texto Jesus está falando aos seus ouvintes e mostrando, através de uma história, o que é a ouvir e não praticar. E ele conta a seguinte história: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Em algumas versões diz, e foi grande a sua ruína. Essa história faz um contraste de alguém que constrói a casa e essa casa suporta, permanece, apesar das tempestades. E a outra não. Ela também foi construída, mas não resistiu. O interessante é que essa semana nós vimos vários lugares nos Estados Unidos que o fogo passou e consumiu rapidamente várias casas, trailers, ou seja, impossível que as casas ficassem de pé. Mas na história que Jesus conta, o que veio contra essa casa foi vento e foi chuva, foi água e vento. E essas duas coisas aconteceram sobre as duas casas. Mas quem construiu na rocha foi mais feliz. Quem construiu na rocha cavou mais fundo, escolheu um ambiente para que a sua casa ficasse sustentada. Mas quem construiu na areia, construiu com pouca profundidade. Essa comparação fala da nossa atitude, daquilo que nós devemos fazer. Como é que nós devemos construir a nossa casa espiritual, o nosso interior? Sobre o que está assentado as nossas convicções, a nossa sabedoria, a nossa prática. Aqui tudo que nós estamos ouvindo, estamos colocando em prática, está sedimentado, está sustentando o nosso viver e a nossa prática. É isso que a história diz. Mas o interessante é que as duas casas receberam a mesma ação da água, do vento, e foi grande. E o esforço de quem construiu a casa e de quem construiu tanto a casa na areia quanto a casa na rocha também foi grande, investiu tempo. Então, construir, se propor a colocar alguma coisa de pé, um alvo, um objetivo, é nobre, mas não só construir, mas manter construída, manter funcionando. Essa é a diferença. Assim é o nosso coração, assim é a nossa vida, as nossas convicções. O que nós pensamos hoje sustenta a nossa existência. Nós sabemos de muitas pessoas até que tentam suicídio, desistem de relacionamentos, mas o que é que estava sustentando a convicção dessa pessoa de permanecer viva, ou a convicção dessa pessoa em manter e sustentar relacionamentos? Isso faz a diferença. Quando se trata de vida espiritual, quando se trata de vida material, quando se trata de uma intenção de permanência, a gente está falando do lugar mais seguro que se pode construir. O lugar mais seguro que se pode construir todas essas coisas é em Deus. E o próprio Jesus diz que se nós apenas ouvirmos aquilo que é bom, aquilo que é necessário, aquilo que é estruturante, que é sábio, mas se não colocarmos em prática, perdemos. Na língua original, no grego, a palavra diz, escrita para o homem prudente, ou seja, o que construiu sobre a rocha,
É a palavra sábio. Diz que o sábio, ele construiu a casa sobre a rocha. O homem prudente é sábio. Boa coisa ele fez. A sabedoria vem de Deus. A palavra de Deus diz que toda sabedoria vem do alto. E a Bíblia diz que a sabedoria nos dá discernimento. Saber discernir onde é o solo, onde a gente deve construir e investir, faz a diferença. Algumas pessoas investem tudo o que tem e toda a sua esperança, sua expectativa, muitas vezes na questão financeira. Mas quando vem o insucesso, quando situações como uma pandemia e outras questões financeiras acontecem, essas pessoas se desestruturam. Nós precisamos buscar e achar um momento de equilíbrio na nossa vida, para que fiquemos de pé. Mas nessa história nós vimos que o homem que construiu sobre a rocha, ele precisou de mais esforço, porque furar a rocha não é uma coisa fácil, mas quando a rocha é Cristo, o próprio Deus nos ajuda, torna esse momento agradável, porque a palavra de Deus usa do próprio simbolismo da rocha como sendo o próprio Deus, e Jesus é Deus. E Jesus na terra também disse que rios de água viva fluiriam daquele que busca o Senhor, que se abre para Ele. Portanto, quando nós investimos tempo, portanto, quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, buscando saber do caráter de Deus, de quem Ele é, da sua prática, porque Jesus entre nós é a prática de Deus entre nós. Quando buscamos e investimos tempo nisso, nos tornamos sábios. E o sábio é aquele que recebeu do alto sabedoria. É aquele que recebeu Jesus, porque o nosso Deus, Ele é o arquiteto do mundo. Ele é o Senhor que nos amou e enviou Jesus, a sabedoria em pessoa, mostrando do ponto de vista ético, moral, do ponto de vista espiritual, como é que devemos nos portar. Portanto, Jesus também recebeu os intempéries da vida. Jesus também recebeu as afrontas da vida, mas Jesus permaneceu de pé. E literalmente ele morreu, ressuscitou e vive está. Mas a palavra de Deus compara a rocha como sendo o próprio Deus. E nós sabemos que a história real e verdadeira do povo hebreu no deserto, quando atravessou o deserto, que Moisés tinha o seu cajado e ele bateu na rocha e a rocha fluiu água. A rocha produz água. Quando eu e você penetramos no conhecimento de Deus, em buscar saber mais de Deus, em se aplicar, em praticar o que Deus diz, nós não teremos um esforço tão grande, porque o próprio Deus se abre, Ele colabora. E sabe o que sai da rocha? Aquilo que saiu no deserto, água viva, as palavras do próprio Deus, palavras vivas, atuais, que hoje saciam a nossa vida, respondem às nossas questões. Então é importante que eu e você façamos a nossa parte em cavar mais fundo, em investir, porque o vento vem, a chuva vem, mas o esforço de conhecer a Deus, ler a palavra de Deus, de orar mais, de buscar disciplina espiritual, de buscar ter regularidade na nossa devoção, no nosso fervor, faz a diferença. A palavra de Deus refrigerará a nossa água. Imagine você cavando e a água te refrigerando, caindo sobre você, hidratando o seu ser, lavando você de todo pecado. É isso que a palavra diz. Diz que aquele que confessa que o Senhor perdoa e purifica. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então vale a pena a gente buscar o Senhor, cavar mais fundo como o homem prudente dessa história. Nessa história também há um homem imprudente, há um homem insensato, que
que coloca a sua casa, constrói, investe algum tempo e ela até permanece de pé algum tempo. Porém, a gente sabe que o vento, a tempestade, vem para todos. A dificuldade é para todos, mas não ficou de pé. Essa casa diz na versão bíblica que ela teve uma grande queda e diz inclusive ela teve uma ruína, ou seja, essa casa foi totalmente destruída, porque uma ruína para nada serve. Muitas vezes nós estamos nos assentando sobre uma teoria sem prática. Que Deus nos ajude e nos abençoe a tornar a nossa casa espiritual, o nosso ser, a nossa vida espiritual praticante. E eu quero te convidar a isso. Vamos orar, pedir a Deus que Ele mesmo venha nos ajudar a ter essa casa inabalável. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de conhecer a Tua palavra, de saber que Jesus nos mostrou de uma forma tão concreta que o Senhor é Deus e o Senhor é firme e torna todo o nosso investimento seguro. Muito obrigado, porque em Ti somos inabaláveis. Mas eu quero te pedir agora que Tu venha nos ajudar, porque nós sabemos que muitas pessoas que nos ouvem hoje aqui já têm as suas casas em ruína, já estão, Senhor, em grande queda, porque esse é um tempo difícil que nós estamos passando. Mas eu sei que o Senhor é Deus de ressurreição. Tu és o Deus que és o grande construtor do universo, mas também da nossa vida. Muito obrigada por ter enviado Jesus para nos ensinar isso. E eu quero te pedir que o nosso ouvinte, cada um de nós, venhamos a praticar a Tua palavra, a investir um relacionamento mais profundo contigo, sabendo que o Senhor é o próprio Deus que nos ajuda a encontrar nesse poço não só o lugar das bases da nossa vida, mas também refrigério para a nossa alma. Muito obrigada, Senhor, porque em Ti estamos seguros, porque Tu és o poderoso Deus, a rocha viva e eterna, inabalável. Obrigada porque o Senhor divide isso conosco, o Senhor nos completa, o Senhor nos preenche, o Senhor nos faz atravessar tempos difíceis. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Uma boa semana.